Coluna Plantas e Jardins, com Tati Ruppel. Hoje eu vim mostrar para vocês aqui um pouquinho mais sobre o cultivo de orquídeas. Você ganha uma orquídea de presente, principalmente Phalaenopsis ou Cymbidium, e depois não sabe o que fazer com ela, não sabe qual é o cuidado ideal, não sabe como tratar a sua planta. Então aqui vou dizer algo para vocês. As orquídeas, no geral, elas não gostam de muita umidade. Muitas vezes elas vêm ou na embalagem de plástico, ou até mesmo num vidro, ou num cachepô, e você vai colocando água dentro dessa embalagem, colocando água, e muitas vezes essas raízes acabam apodrecendo. Então, um segredo para você manter a tua orquídea bonita por mais tempo é molhar pouco. Se você está na dúvida, sempre peque por falta de água e não pelo excesso. A orquídea Phalaenopsis, ela sempre precisa estar com as folhas rígidas, como essa daqui. Então, outra forma de irrigar ela, ao invés de você colocar água direto na planta, você pode pulverizar, fazendo a hidratação delas com um pulverizadorzinho, um borrifadorzinho, você hidrata as folhas dela. Ah, Tati, qual é o momento de eu mudar ela de vaso? As orquídeas, elas gostam de estar em vasos bem apertados. Então, muitas vezes as pessoas acham que ela precisa receber minha orquídea e já preciso mudar de vaso. Normalmente não, você pode deixar ela no mesmo vaso por 6 meses, às vezes até 1 ano. Ela tem que estar com a raiz toda preenchida dentro desse vaso aqui para ter a necessidade de uma troca posterior de vaso. Outro segredinho para as orquídeas Phalaenopsis principalmente é o vaso transparente. Algumas já vêm no vaso transparente na comercialização, outras vêm no vaso preto ou no vaso cor de cerâmica. E o que acontece? A orquídea Phalaenopsis, ela gosta de receber claridade direta na raiz. E aí, por isso, quando você coloca ela num vaso transparente, ela vai gostar mais, ela vai desenvolver melhor, ela vai te recompensar com uma florada mais intensa também. Então, esse é um super segredo para você ter a tua planta vistosa e bonita e muitas vezes até com uma durabilidade de flor mais longa. Outro segredinho, a adubação. As plantas como um todo, elas são como a gente, elas precisam receber alimento. E o que acontece? Em determinado período ela já está ali no teu vaso 2 anos. Se você não complementar através de uma adubação, existem fórmulas de manutenção e existem fórmulas específicas de floração. O que altera nisso? Normalmente o nutriente relacionado ao fósforo, ele é mais alto para a floração. E aí você vai fazer o quê? Você vai borrifar esse produto nas folhas da sua planta e com isso ela vai fazer a absorção. A Tati, é nas folhas, nas orquídeas sim, a absorção dela é melhor pelas folhas, a absorção dela é via foliar. Ela vai receber muito melhor o nutriente quando acontecer através das folhas do que da raiz. Esse é um super segredo também para que você possa ter um bom desenvolvimento da sua planta. Outra dúvida muito comum sobre a orquídea Phalaenopsis, qual é o ambiente ideal para você deixar ela? Orquídeas como um todo não gostam de receber sol direto na planta. A Phalaenopsis em específico, ela não gosta do vento gelado. Então, uma boa dica, um bom lugar para você deixar ela é um lugar interno com claridade, mas essa claridade não precisa receber sol, é a claridade perto de uma janela ou num ambiente que tenha uma vidraça grande, esse é o lugar ideal para você deixar ela. No tempo, a orquídea Phalaenopsis, ela pode sentir com a geada, né, como o nosso clima aqui sempre tem muitas geadas, ela pode sentir um pouquinho com isso. Então, uma condição ideal para ela é um lugar claro, que não receba o sol direto, que tenha claridade, com certeza você vai ter um bom desenvolvimento da sua planta. E uma rega, vamos pensar o seguinte, eu não falei em quantidade de rega, uma rega semanal, que você pega a planta, coloca embaixo da torneira e irriga todas as folhinhas, uma vez por semana basta. Se você for fazer borrifando, porque ela está num vidro, ou está num cachepô, ou está numa embalagem, aí você pode fazer de 2 a 3 vezes na semana, que com certeza vai conseguir manter a sua planta bonita, vistosa por mais tempo.